Mais de 350 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas em França e em Espanha devido aos incêndios florestais. Os Estados Unidos e o Irão suspenderam as hostilidades pela terceira noite consecutiva, depois de quase 2 semanas de ataques terem colocado em risco um acordo histórico. 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas num tiroteio na noite de domingo durante um festival gastronómico em Seattle. Suspeito de ataque à marcha LGBT de Berlim, morto a tiro pela polícia, o governo alemão classifica o incidente como atentado terrorista islâmico. Ataques russos à Ucrânia durante o fim de semana fazem pelo menos 8 mortos e dezenas de feridos. Mais de 350 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas em França e Espanha devido aos incêndios florestais devastadores. Em França, o incêndio está atualmente a alastrar-se com maior intensidade na região de Gironde, perto de Bordeaux, com as chamas a aproximarem-se dos limites da cidade a menos de 15 km de distância. Também surgiram novos incêndios na região de Landes, no sudoeste do país. Enquanto milhares de bombeiros trabalham para conter as chamas, as autoridades francesas detiveram 3 pessoas sob acusação de incêndio florestal. Em Espanha, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio que assolava a zona a oeste de Madrid, contudo outras 15 mil pessoas tiveram de ser retiradas da região costeira de Valência, onde os bombeiros combatem um novo incêndio ao longo de uma frente com cerca de 20 km. Segundo o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, o país enfrenta tempos difíceis e está claramente a sofrer os efeitos das alterações climáticas. De acordo com as previsões meteorológicas, espera-se que as temperaturas subam drasticamente na maioria das regiões afetadas nos próximos dias. Os Estados Unidos e o Irão suspenderam as hostilidades pela terceira noite consecutiva no domingo, numa tentativa de dar uma nova oportunidade às negociações de paz, depois de quase 2 semanas de ataques terem colocado em risco um acordo histórico assinado no mês passado. Fontes norte-americanas, citadas pelos meios de comunicação locais, afirmam que o presidente Donald Trump está a dar uma oportunidade à diplomacia, mas alertam que os meios militares continuam mobilizados e que Washington está preparado para agir caso não sejam registados progressos. As tensões aumentaram depois de os Estados Unidos acusarem o Irão de atacar navios comerciais no Estreito de Hormuz, violando um memorando de entendimento assinado em junho. Teherão respondeu com ataques contra alvos norte-americanos na região, com o apoio dos seus aliados, incluindo os Houthis do Iêmen, que bloquearam a navegação no Mar Vermelho. No domingo, o exército iraniano confirmou a suspensão dos ataques de retaliação, mas avisou para graves consequências caso os Estados Unidos retomem os combates. Entretanto, Teherão mantém um impasse diplomático com a Ucrânia após um ataque a um navio iraniano com destino à Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que o ataque matou um marinheiro e garantiu que o incidente não ficará sem resposta. 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas num tiroteio na noite de domingo durante um festival gastronómico em Seattle, no estado de Washington. Os disparos foram registados por volta das 18 horas locais durante o festival Bite of Seattle. O evento anual conta com centenas de vendedores de comida e de retalho, bem como artistas, e atrai mais de 350 mil pessoas ao longo de 3 dias. I'm one of the vendors inside and we suddenly heard some firecrackers, what I thought were firecrackers, and people started yelling, shooter, shooter, and there was like a stampede of people just running. I was about to grab me a boba from the boba stand. I heard about, I'd say, close to 12. Sounded a little bit like firecrackers at first. It kept, took like, I'd say, a half a second pause, and I heard a lot more. I realized it was semi-automatic, probably it sounded like a switch. 2 pessoas morreram no local e uma terceira acabou por não resistir aos ferimentos no hospital. As outras 4 vítimas permanecem internadas numa unidade hospitalar nas proximidades. As autoridades locais confirmaram que a polícia tinha detido uma pessoa, mas não divulgaram mais informações.
O suspeito de ter conduzido um carro contra uma multidão durante a marcha LGBT de Berlim no sábado à noite foi morto pela polícia. O homem de 21 anos, identificado como Abdul B., foi alvejado numa localidade de 15 km a noroeste de Berlim. O governo federal alemão já classificou o incidente como um atentado terrorista islâmico. Uma mulher morreu e outras 29 pessoas ficaram feridas. Nenhuma delas tem a vida em risco. Depois do atropelamento, o suspeito atacou peões com uma faca de mato. Segundo a polícia de Berlim, o cidadão alemão de origem libanesa estava ligado a círculos islamistas da capital do país. Era apoiante do autoproclamado Estado Islâmico, mesmo antes deste ataque, e estaria descrito como uma ameaça. Terá tentado juntar-se ao grupo terrorista, mas acabou por ser detido na Alemanha em 2025, quando regressava do Líbano. Tinha sido libertado em maio deste ano. O chanceler alemão esteve no local do atentado e prestou homenagem às vítimas. Friedrich Merz afirmou que vai defender a liberdade e impedir que o terrorismo se alastre na sociedade germânica. Der Berliner Christopher Street Day ist schlagartig beendet worden. Am Samstagabend gegen 22 Uhr fuhr ein weißer Transporter am Rande der Veranstaltung hier im Berliner Tiergarten in eine Menschenmenge. Dabei ist eine Frau getötet worden. Fast 30 Menschen wurden verletzt. Wie Innenminister Dobrindt erklärte, nutzte der Täter nicht nur das Fahrzeug als Waffe. Anschließend ist er mit einer Stichwaffe, mit einer Hiebwaffe, mutmaßlich einer Machete auf weitere Passanten losgegangen und hat diese ebenfalls schwer verletzt. Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnete die Tat als Angriff auf die Gesellschaft. Berlins Queer-Beauftragter Alfonso Pantisano schreibt, viele Menschen hätten jetzt Angst. Seine Botschaft an die Betroffenen: Mit ihrer Wut und ihrer Trauer seien sie nicht allein. Johanna Urbanczyk in Berlin für Euronews. Os ataques russos em toda a Ucrânia mataram pelo menos 8 pessoas e feriram dezenas ao longo do fim de semana. As forças de Moscou usaram um míssil ar-terra-guiado, 7 mísseis balísticos e 136 drones de longo alcance, alguns deles Shahed. Foram visadas as regiões de Kiev, Sumy, Dnipropetrovsk, Kherson e Zaporizhia, além de Kryvyi, cidade natal do presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky adiantou que foram atingidos edifícios residenciais. A escalada das hostilidades surge após as ofensivas bem-sucedidas de Kiev com drones que têm travado a campanha militar do Kremlin. A Ucrânia tem atingido infraestruturas petrolíferas, o que causa escassez de combustível em solo russo e aumenta a pressão sobre Vladimir Putin. No sábado, os ataques ucranianos a campos de férias na região de Zaporizhia, parcialmente ocupada pela Rússia, causaram a morte de 12 pessoas. O Monte Olimpo, a 100 km de Salónica, na Grécia, foi inscrito na lista do Património Mundial da Unesco. A mítica Montanha dos Deuses foi reconhecida por unanimidade como um bem natural e cultural de valor universal excepcional para a humanidade. Foi durante a sessão 48 do Comitê do Património Mundial, que está a decorrer em Busan, na Coreia do Sul. A montanha mais alta da Grécia, que há séculos ocupa um lugar central na mitologia grega, alberga também um rico ecossistema, além de monumentos de grande importância. A Grécia tinha apresentado já em 2014 a candidatura para a inclusão do Monte Olimpo em toda a extensão da cordilheira na lista da Unesco. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, fala de um grande sucesso nacional. Na mesma sessão do comitê, que analisou dezenas de candidaturas, as 5 praias do desembarque dos aliados na Normandia foram adicionadas à lista da Unesco. Há outros locais que também passam a ser património mundial. Os teatros históricos dos séculos XVIII e XIX no centro de Itália, as antigas capitais japonesas de Asuka e Fujiwara e a região de Boma Badingilo, no Sudão do Sul, que acolhe a maior migração de mamíferos terrestres do planeta.
A descida do caudal do Danúbio está a revelar um cenário pouco habitual em várias zonas da Hungria. Em Budapeste, o baixo nível de água deixou completamente expostas as fundações da Ponte Margarida. O fenómeno tem atraído visitantes à Ilha de Areia, que surgiu no meio do rio. Dunán ez a földnyelv, meg az átjáró a Margit híd alatt szokott látszani. Ettől függetlenül persze baj, hogy kevés víz van, de ha már aggódni kell, akkor én a Velencei tóért aggódnék jobban. Mais a sul, porém, o cenário é bem mais preocupante. Nas proximidades de Mohacs, o Danúbio atingiu mínimos históricos e um navio naufragado durante a Segunda Guerra Mundial voltou a emergir. Em Boiá, a situação ainda é mais grave. Partes do braço Sugovica secaram quase por completo, provocando danos significativos na fauna e nos ecossistemas locais. No ponto mais crítico, a profundidade da água desceu para apenas 14 centímetros, metade do anterior mínimo registado. Para as autoridades, mais do que a situação atual, preocupa a evolução registada nas últimas décadas. Ha megnézzük, hogy mondjuk 100 cm alatt, ami egy eléggé alacsony vízállásnak számít, 100 cm alatt hányszor volt a vízállás ebben a 125 évben, erre 21 darab alkalom van, és az is nagyon jellemző, hogy ebből a 21 alkalomból 14 darab az elmúlt 25 évben volt. Tehát az, amit a klímaváltozás okán a tudósok nekünk mindig mondanak, és sejten lehet az beigazolódni látszik, hogy a Dunán is egyre gyakrabban, egyre hosszabb ideig, egyre kisebb vizek várhatóak. O especialista explica que no passado, mesmo em períodos de pouca chuva, o degelo dos Alpes contribuía para alimentar o Danúbio. Com o recuo acelerado dos glaciares provocado pelo aquecimento global, essa reserva natural de água tem vindo a desaparecer. A Duna alacsony vízállása itt Baján látszik a legjobban. A Sugovicán lényegében át lehet sétálni. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy itt nem lehet megnyitni egy csatornát, mint egy tónál, hanem meg kell várni azt, hogy még több víz érkezzen, és a klímaváltozás kevésbé éreztesse a hatását. Siposegyi Zoltán, Euronews, Baja.